Olá a todos! Eu sou a Renata, e se vocês gostam de histórias que aquecem o coração, e talvez um pouco mais, fiquem por aqui. Inscrevam-se no canal e deixem o seu gostei para não perderem nada. Naquele dia, o sol carioca se despedia com aquele calor úmido e preguiçoso típico de outono. Eu estava terminando de arrumar meu apartamento na Tijuca, no Rio de Janeiro. Recentemente divorciada do Ricardo, fazia pouco mais de um mês, e nossa vizinha, Dona Fátima, provavelmente ainda não tinha contado ao filho, eu estava tentando me readaptar à vida de solteira. Não era fácil. O apartamento parecia grande e, estranhamente, silencioso demais. Sentia falta de um calor, de uma presença. Eu estava vestindo um chemise de seda leve, com uma estampa de folhagens em tons de esmeralda e dourado, que caía solto, mas que ao mesmo tempo ressaltava minhas curvas, especialmente a cintura mais marcada e o quadril brasileiro. Não usava sutiã, apenas por causa do calor e do conforto, e a seda deslizava na pele. Nos pés, apenas uma daquelas sandálias de tira de couro, sem salto, confortáveis para andar em casa, mas que deixavam meus dedos à mostra, pintados com um esmalte vermelho vivo. De repente, ouvi um barulho na porta do apartamento vizinho, onde morava a Dona Fátima e seu filho, o Léo. Ele era um estudante universitário, alto, com ombros largos, e tinha aqueles cabelos cacheados que pareciam sempre recém-saídos da praia. Tinha uns 19 ou 20 anos, era gentil, mas eu o via pouco, sempre estudando. Abri a porta, curiosa, e o encontrei lá, parado, com uma mochila pendurada no ombro e uma expressão de desorientação. Ele estava com uma camisa de time de futebol bem apertada, realçando o peitoral, e bermudas que deixavam à vista as pernas musculosas. O cheiro de suor suave e água de colônia de lavanda que vinha dele, misturado, era surpreendentemente agradável. Léo? O que aconteceu, querido? Está procurando alguma coisa? Perguntei, com o tom de voz que usava com os sobrinhos. Ele se virou, visivelmente constrangido. Tia Renata, perdi as chaves. Revirei tudo, a mochila, os bolsos da calça jeans, e a mãe só chega perto das 8 da noite. Eu o observei por um instante. Estava exausto, e a frustração estava evidente em seus olhos. Aquele rosto jovem, com a barba por fazer, e a inocência do olhar faziam um contraste interessante com o corpo forte. Senti uma onda de simpatia, misturada a algo mais, uma espécie de calor maternal protetor, talvez. Ou era só o calor da tarde. Ai, meu Deus, que azar, menino! E você vai ficar aqui nesse hall gelado até a noite? Nem pensar, falei, aproximando-me um passo. Meu chemise balançou levemente, e ele desviou o olhar por um segundo, para depois fixá-lo em meus olhos de novo, mas não sem antes dar uma olhada rápida na curva das minhas pernas à mostra. Entra aqui em casa, Léo. Eu te faço um café expresso, ou talvez um suco de acerola bem gelado. É melhor do que ficar parado. Ele hesitou. Mas, e o tio Ricardo? Ele não vai se incomodar? Eu sorri, um sorriso que eu sabia que desarmava qualquer homem. Aproximei-me o suficiente para que ele sentisse o perfume do meu cabelo, um mix de baunilha e jasmim, e baixei um pouco a voz. Ah, Léo, seu querido. Eu e o Ricardo estamos separados. Divorciados, na verdade, há um mês. Sua mãe não te contou, foi? Entra, meu anjo. Sem cerimônia. Me faz até companhia. Ele corou de uma forma encantadora e acenou, aceitando o convite. Eu o guiei para dentro. Meu apartamento tinha uma decoração que misturava a modernidade carioca com um toque de elegância portuguesa que minha avó trouxe, azulejos em algumas paredes, cadeiras de madeira escura e poltronas estofadas em linho cru. Sinta-se em casa, disse, indicando o sofá. Fui para a cozinha preparar o suco de acerola, mas antes,
parei na porta para observá-lo. Ele estava tenso, mas seus olhos examinavam a sala com curiosidade. Eu sabia que estava atraindo a atenção dele. A forma como o tecido de seda se movia nas minhas costas quando eu caminhava, o esmalte vermelho vibrante nos meus pés, a aliança de casamento que já não estava no meu dedo. Quando voltei, eu estava segurando 2 copos de suco e uma travessa pequena com os pastéis de Belém que tinha feito de manhã, a massa folhada e crocante. Aqui, meu campeão. Para te dar energia, disse, colocando tudo na mesinha de centro. Sentei-me na poltrona ao lado, cruzando as pernas de maneira sutil, sentindo a leveza do chemise na pele. Obrigado, tia Renata. A senhora é muito gentil, ele disse, pegando o copo e sorvendo o suco rapidamente, como se estivesse com sede de verdade. Gentileza se paga com gentileza, eu respondi, olhando-o de forma mais intensa do que talvez devesse. Você é um rapaz tão bonito e educado. Tão diferente desses cabeças de vento da sua idade. Parece que a vida adulta te fez bem. Ele engoliu em seco. A senhora é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. Elegante, cheia de graça, murmurou, as palavras tropeçando um pouco. Aquele elogio, tão sincero e desarmado, fez meu coração acelerar um pouco. A inocência dele era afrodisíaca. Seus olhos têm um jeito de me olhar, Léo, eu disse, sorrindo de leve e me levantando para pegar a travessa com os doces. O movimento fez com que o chemise se abrisse um pouco mais na altura da coxa. Um jeito que me diz que você não vai se contentar só com um pastel de Belém. Eu me inclinei sobre a mesa, expondo a parte de cima do meu corpo ao alcance da sua visão. Ele estava paralisado. Seus olhos jovens estavam fixos em mim, em meu decote discreto, e eu sabia que ele via mais do que a seda cobria. Senti o calor do meu próprio corpo. O que você vai fazer para me agradecer por toda essa hospitalidade, hein, meu querido vizinho? Ficar aqui com essa gata borralheira até a sua mãe chegar é um favor, mas eu mereço algo mais do que só um obrigado. Ele largou o copo de suco, as mãos trêmulas. O tempo parecia ter parado no meio daquela tarde quente. O silêncio era interrompido apenas pelo barulho dos pastéis mastigados. E eu esperei, saboreando a tensão. Eu sabia o que ele queria dizer, mas a inocência dele não o deixava. O ar entre nós estava ficando pesado, com o cheiro de jasmim, café e hormônios. Vamos lá, Léo. Eu não sou sua mãe, e nem sua tia. Eu sou só a Renata, sussurrei, levantando uma sobrancelha, esperando o primeiro passo daquela criança que havia perdido as chaves. E que talvez tivesse perdido mais do que isso naquele exato momento. O silêncio era tão denso que podíamos ouvir o barulho do ar-condicionado na sala e o som distante de uma sirene na Avenida Maracanã. Léo estava sentado na ponta do sofá, parecendo que um único sopro o faria desmoronar. Seus olhos castanhos, que antes eram cheios de cansaço, agora brilhavam com uma mistura de medo, confusão e desejo. Eu me recostei, apoiando o cotovelo na poltrona e levando a mão ao pescoço, de forma distraída, mas calculada. O tecido esmeralda e dourado do meu chemise de seda, com aquele toque acetinado, deslizava na minha pele. Eu sabia que a luz da tarde, filtrada pela varanda, realçava as minhas clavículas e a curva suave do meu busto, que estava livre sob o tecido fino. Eu não precisava de muito para capturar a atenção de um jovem como ele. Não precisa ficar assustado, querido, eu disse, com um tom de voz que era ao mesmo tempo macio e cheio de malícia. Não estou falando de dinheiro. E nem de um favor enorme. Ele finalmente achou a voz, gaguejando. Eu não sei. O que a Renata quer? Eu soltei uma risada baixa, quase um roronar. Acho que a Renata está se sentindo um pouco solitária. Sabe, Léo, o divórcio não é fácil.
A gente se acostuma com certos confortos, certas atenções. E, de repente, puf, não tem mais ninguém. E eu sou uma mulher, bem, eu sou brasileira. Gosto de carinho. Eu me levantei e caminhei lentamente até ele. Cada passo era deliberado, e eu podia sentir o olhar dele fixo nos meus pés. Eu era obcecada por sapatos e sandálias. O vermelho vibrante nas unhas dos pés, o couro suave das tiras na pele. Era um detalhe pequeno, mas que, sob meu controle, parecia ter um efeito eletrizante nele. Parei bem na frente dele, meu chemise balançando e o cheiro do meu perfume intensificando-se no espaço. Ele teve que inclinar a cabeça para trás para me encarar. Sua mão estava agarrada à beirada do sofá. Me diz, Léo. Você acha que sou uma mulher atraente? Perguntei, direta, mas com um sorriso que tirava a agressividade da pergunta. Ele corou de novo, e o suor começou a brilhar em sua testa. Ele era tão doce, tão inexperiente. A senhora, você é mais do que atraente. Você é, estonteante, ele confessou, a voz quase um sussurro. Ótimo. Isso é um bom começo, eu murmurei, e me inclinei, apoiando as mãos nos braços do sofá, uma de cada lado dele, prendendo sutilmente. Nossos rostos estavam a centímetros. Ele podia sentir o calor da minha respiração e ver a pequena pinta charmosa acima do meu lábio. Então, o que eu quero é uma distração. Você é um estudante, certo? Precisa exercitar o cérebro. Mas também o corpo. Você pode me ajudar com alguns exercícios, Léo. Eu me afastei um pouco e o peguei pela mão. A pele dele estava quente e um pouco úmida, e o contraste com a minha mão, que parecia mais fria e macia, era agradável. Levanta. Vamos para a varanda. Preciso de um rapaz forte para me ajudar a tirar uma coisa de lá. Ele se levantou, seguindo-me de perto. Seu corpo estava rígido, mas ele estava obediente, hipnotizado. Fomos para a varanda, que tinha vista para as árvores do bairro da Tijuca. Lá estava uma grande caixa de madeira antiga, cheia de livros pesados. Sabe, Léo? Meu ex-marido Ricardo, ele não era muito bom com serviços pesados. Falta de vigor. Você parece ter mais garra. Será que você me ajuda a levar essa caixa de livros para o quarto de visitas? Ele acenou imediatamente, aliviado por ter uma tarefa física. Ele se abaixou, agarrou a caixa e a levantou com uma facilidade impressionante. Eu observei, fascinada pela tensão dos músculos em seus braços, pela forma como a camisa de time se esticava no peito. O vigor da juventude era realmente palpável. Uau, que força, garoto! É isso que a faculdade faz com vocês, hein? Fica até com o corpo sarado para carregar peso. Eu o guiei pelo corredor. No caminho, fiz questão de andar bem perto dele, quase esbarrando, mas nunca realmente tocando, saboreando a tensão. Meus braços roçaram levemente em seus ombros largos. Chegando ao quarto, ele colocou a caixa no chão, e eu observei, com as mãos nos quadris. Eu estava vestindo pulseiras de ouro fino nos 2 pulsos, e o metal frio fazia um barulhinho elegante. Sabe, Léo, quando um rapaz faz um bom trabalho, ele merece uma recompensa. E você foi muito rápido. Parabéns. Aproximei-me, e desta vez, o contato foi intencional. Passei a mão no ombro dele, sentindo a camiseta molhada de suor. A forma como ele estremeceu ao meu toque me fez sorrir internamente. Eu estava no controle, e isso era delicioso. Sua mãe ainda não chegou, eu sussurrei, inclinando-me para frente, a ponta do meu cabelo roçando seu rosto. Temos tempo de sobra. E essa recompensa não é na forma de dinheiro. É algo muito mais íntimo.
Dei um passo para trás e olhei para a porta. Eu sou uma mulher de rituais, Léo. E, antes de qualquer recompensa, eu gosto de saber que as pessoas ao meu redor estão relaxadas. Sabe, me dá a sensação de que a pessoa realmente está ali, presente, e não fugindo. Vem comigo. Vamos ao meu quarto. Quero te mostrar algo. Eu o peguei pela mão novamente, e desta vez, ele me seguiu sem hesitar. Os olhos dele estavam fixos em mim, cheios de uma curiosidade voraz. Meu quarto era um santuário de tons pastéis e texturas de seda. A luz era suave. Eu abri o armário e puxei uma caixa de madeira escura. Eu coleciono luvas. De seda, de couro, de renda, de todos os tipos. Um vício estranho, eu sei, eu disse, rindo. Mas é um pequeno fetiche. Gosto da sensação e da elegância. Escolhe uma para mim, Léo. Eu quero que você me diga qual é a sua favorita. Ele estava confuso, mas fascinado. Ele se aproximou, e eu me inclinei sobre a caixa, deixando a seda do meu chemise deslizar pelas minhas costas. Ele hesitou, pegando um par de luvas de couro pretas, curtas, que tinham um toque suave e um cheiro delicioso de pele nova. São elegantes, e parece que têm uma história, ele disse. Eu peguei as luvas dele, ainda sorrindo. Boa escolha. Agora, vamos fazer um trato. Você me ajudou. Eu vou te dar a sua recompensa. Mas você tem que fazer o que eu mandar, sem questionar. Entendido? Ele balançou a cabeça, engolindo em seco, e eu soube que ele estava completamente fisgado. Era hora de levar o jogo para o próximo nível. A próxima parte seria a mais deliciosa, a recompensa que tiraria toda a inocência dele. O quarto de Renata era um convite ao conforto e à intimidade. As paredes em tom de areia, a colcha de linho branco na cama king size e a iluminação quente criavam uma atmosfera de refúgio. Léo estava parado, segurando as luvas de couro pretas que havia escolhido. Seu rosto parecia em chamas, uma mistura de excitação nervosa e confusão. Então, Léo. Você escolheu a minha favorita, eu disse, a voz quase um sussurro. Luvas de couro. Adoro a textura delas, o cheiro. E o poder que dão. Sabe, é um pequeno segredo. Gosto da sensação de ter algo elegante e um pouco proibido nas minhas mãos. Peguei as luvas de volta, com cuidado, e as deslizei lentamente nas minhas próprias mãos, começando pelos dedos. O couro era macio e moldava-se perfeitamente aos meus pulsos, fazendo um barulhinho suave. Eu fazia isso de propósito, prolongando o gesto, sabendo que cada segundo aumentava a antecipação dele. O contraste do couro escuro com a minha pele morena era marcante. Agora, para sua recompensa, eu disse, virando-me completamente para ele. O meu chemise de seda esmeralda roçava nas minhas pernas, e a seda era tão fina que ele podia adivinhar a ausência de qualquer roupa íntima sob o tecido. Sente-se aqui, na beirada da cama, eu ordenei, com um tom de voz que não aceitava recusa. Era uma ordem gentil, mas firme, e ele obedeceu imediatamente. Ele sentou-se, ainda tenso, mas seus olhos, hipnotizados, estavam fixos em mim e nas luvas. Você me ajudou com a caixa, Léo. Foi um cavalheiro. Mas você estava suado do calor da rua, não estava relaxado de verdade. E eu não gosto de pressa. Não gosto de algo feito pela metade, eu expliquei, aproximando-me devagar. Ele parecia respirar com dificuldade. O ritmo cardíaco dele estava, sem dúvida, acelerado. Eu quero que você sinta que está, totalmente entregue. Que não está pensando nas chaves perdidas ou na sua mãe. Só em mim. E no que vai acontecer agora. Eu parei bem na frente dele, de modo que meus joelhos quase tocavam os dele.
O perfume de baunilha e jasmim estava intenso. Eu, com as luvas pretas, parecia uma personagem de cinema antigo, uma dama com um segredo. Eu me inclinei sobre ele, e a luva de couro na minha mão direita tocou a têmpora dele de forma leve, quase como um carinho. Ele estremeceu e fechou os olhos. Você me disse que sou estonteante, eu sussurrei. Eu gostei muito disso. Mas a Renata não é só um rosto bonito, meu querido. Ela é uma experiência. Lentamente, com a ponta dos dedos cobertos pela luva, comecei a traçar o contorno do seu rosto, da testa até a mandíbula forte. A textura lisa e fria do couro em sua pele jovem e quente era um contraste delicioso. Ele estava imóvel, submetido ao meu toque. Você tem que me dizer se está confortável, Léo. Se essa experiência está sendo agradável, eu instruí, movendo a mão até o pescoço dele, sentindo o pulso vibrar. Ele conseguiu sem abrir os olhos. Sim, é incrível, tia Renata. Quer dizer? Renata. Eu sorri, satisfeita. Aquele era o ponto de virada. A transição da tia para a mulher. Com a outra mão enluvada, eu toquei levemente a gola de sua camisa de time. Eu podia sentir a umidade do tecido na minha luva. Você está tão tenso, Léo. Tão reprimido. A juventude de vocês é sempre assim? Ou você está reprimindo o que realmente quer? Ele abriu os olhos, e o desejo ali era inegável. Ele estendeu a mão, timidamente, e tocou de leve a ponta do meu chemise, onde a seda estava aberta. O toque dele foi hesitante, quase sem força, mas foi o primeiro ato de iniciativa dele. O que eu quero, é a senhora, ele sussurrou, a voz rouca. Eu me afastei um pouco, com um sorriso de vitória. Bom menino. Mas essa recompensa tem que ser merecida, e você tem que estar completamente entregue. Sem barreiras, Léo. Não estamos mais no corredor do prédio, esperando a sua mãe. Dei mais um passo para trás e me virei para a cômoda. Peguei uma garrafa de licor de cereja e 2 taças pequenas de cristal, que brilhavam na penumbra. Tome um gole. Para relaxar. E me conte. Por que você acha que as meninas da sua idade são cabeças de vento? O que uma mulher mais velha, como eu, tem que elas não têm? Eu servi o licor e entreguei a taça a ele. Nossos dedos se tocaram, e o contato foi mais eletrizante do que o couro das luvas. Eu sabia que, após aquele gole de licor e aquela conversa íntima, ele estaria totalmente pronto para o clímax da recompensa. E a dona Fátima ainda demoraria para chegar. Léo pegou a taça de cristal que eu estendi. Nossos dedos se roçaram de novo, e a eletricidade entre nós era quase visível. Ele sorveu o licor de cereja de uma vez. O rubi líquido fez engasgar um pouco, mas ele se recompôs rapidamente, a respiração pesada. Eu apenas sorri, bebendo o meu lentamente, saboreando não apenas o licor, mas o nervosismo dele. Eu retirei as luvas de couro pretas, deslizando-as dos meus dedos. O som suave e seco da retirada do couro na seda era mais um elemento no nosso jogo de sedução. Joguei a sobra cômoda e me sentei na beirada da cama, bem ao lado dele, mas sem tocá-lo. Então, meu jovem filósofo. O que uma mulher como eu tem que as cabeças de vento da sua idade não têm? Seja honesto, eu insisti, virando meu corpo para encará-lo, o meu joelho agora tocando o dele. A sensação de carne contra carne através do chemise de seda e da bermuda dele era íntima e quente. Ele hesitou por um segundo, olhando para o líquido na taça vazia. Seus olhos subiram e me varreram, da minha coxa exposta até ao meu rosto. É a experiência, ele disse, finalmente. As garotas da minha idade são previsíveis. Querem coisas óbvias. A senhora, você tem um mistério. Você é autêntica, forte.
Seu jeito de andar, de falar, e a sua elegância. Eu nunca vi alguém que usasse um vestido de seda assim, em casa, com tanta naturalidade. E a forma como a senhora me olhou, eu senti que a senhora realmente me viu. Não como o filho da vizinha, mas como um homem. Ele estava vermelho, mas as palavras eram puras e diretas. Aquela sinceridade me atingiu como uma flecha suave. A vaidade de uma mulher de 30 e poucos anos, sentindo-se desejada por alguém tão jovem e inocente, era embriagadora. Você é muito esperto, Léo. Um bom observador, eu murmurei, e desta vez, eu toquei de verdade. Minha mão subiu e descansou em sua coxa musculosa, logo acima do joelho. O calor dele era reconfortante. As cabeças de vento não entendem a beleza de um bom par de sapatos de salto, o poder de um perfume importado, ou a arte da sedução. Meu olhar desceu para os meus próprios pés. Eu estava usando as sandálias de tira fina, as unhas vermelhas vibrantes. Eu sentia uma atração especial por pés bem cuidados e pela elegância das sandálias abertas. Era um fetiche sutil, mas que me dava confiança. E eu sabia que ele estava olhando. Você gostou das minhas sandálias, Léo? Perguntei, levantando um pouco a perna para que ele tivesse uma visão melhor. Ele engoliu em seco. Sim. São muito elegantes. O vermelho. O vermelho é a cor da paixão e do perigo, eu completei, sorrindo. Retirei a mão de sua coxa e deslizei-a para o meu próprio pé. Com um movimento lento e deliberado, desprendi a tira de couro da minha sandália, liberando o meu pé. A seda do chemise subiu um pouco mais, revelando mais da minha pele. Eu quero que você me mostre o quanto você é diferente dos outros garotos, Léo. Eu quero que você me prove que você vê a elegância, a beleza, a intimidade. Eu tirei a outra sandália, e as joguei suavemente no chão. Fiquei descalça. Eu me inclinei mais para perto dele. O cheiro de licor de cereja e jasmim pairava no ar. O que eu mais sinto falta, Léo, desde que o Ricardo se foi, é de atenção. De alguém que se dedique a mim. Você sabe, carinho nas mãos, nos braços, nos pés. Eu coloquei um dos meus pés descalços, com o esmalte vermelho vivo, na beirada do colchão, bem perto da coxa dele. O pé estava quente. O tecido fino do meu chemise não escondia a curva da minha perna. Eu olhei para ele, com a voz baixa e carregada de expectativa. Você quer me dar essa atenção, Léo? Você quer me fazer sentir cuidada, depois de todo esse tempo sozinha? É só isso que eu quero, uma recompensa de carinho. Você é um bom rapaz, eu sei. Os olhos dele estavam fixos nos meus pés. A inocência estava lutando com o desejo, e o desejo estava ganhando a batalha. Ele estendeu a mão lentamente, tremendo um pouco, e tocou de leve a lateral do meu pé com a ponta dos dedos. O toque foi leve, mas o efeito foi imediato. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu quero, Renata, ele sussurrou, a voz quase inaudível, entregue. Eu sabia. Aquele era o momento. O momento em que a tia se tornava amante. A porta ainda estava trancada, e a dona Fátima estava a horas de distância. E eu tinha um garoto forte, inexperiente, pronto para me dar toda a atenção que eu desejava. Ótimo! Então me mostre, meu anjo. Me mostre o quanto você é dedicado. E eu prometo que você nunca mais vai esquecer essa tarde. Eu me inclinei ainda mais perto, nossos lábios a milímetros. A promessa estava feita. O carinho, sob minha direção, logo se tornaria algo muito mais intenso e prazeroso. O toque de Léo no meu pé foi a faísca que acendeu a chama. Aquele arrepio que me percorreu era a confirmação de que eu estava no controle, e que ele estava totalmente entregue àquele jogo. Eu senti o hálito quente dele perto do meu tornozelo,
e a sua mão, inicialmente hesitante, começou a ganhar mais firmeza. Isso é bom, Léo, eu suspirei, fechando os olhos por um momento, desfrutando da sensação da sua mão grande e quente envolvendo meu pé. Você tem mãos gentis. Tão respeitosas. O elogio pareceu libertá-lo de vez. Ele parou de tremer e começou a massagear meu pé com um cuidado e uma atenção que me fizeram esquecer do ex-marido e de todas as minhas preocupações. Ele explorou o arco do meu pé, a delicadeza dos dedos com o esmalte vermelho, e o calcanhar macio. Ele estava concentrado, quase em transe. Eu abri os olhos e o observei. A testa franzida em concentração, a boca entreaberta, o cheiro de suor, licor e juventude. Ele estava ali, completamente imerso no pequeno fetiche que eu havia plantado. Eu me senti poderosa e mimada. Você realmente sabe como cuidar de uma mulher, Léo. As cabeças de vento da sua idade deveriam aprender com você, eu murmurei. A minha mão direita, que estava descansando no meu joelho, moveu-se lentamente para o cabelo dele, afagando os cachos que pareciam macios e quentes. O meu toque era materno, mas a situação era tudo, menos isso. A seda do meu chemise esmeralda e dourado estava amassada onde eu estava sentada, e a cada movimento meu, o tecido deslizava e revelava um pouco mais. Obrigado, por me deixar, ele disse, sem tirar os olhos do que estava fazendo. Sua voz estava mais grossa, mais rouca. Eu te deixo fazer o que eu quero, meu anjo. Essa é a regra. É a minha recompensa. E você está se dedicando, eu corrigi, com um tom autoritário, mas suave. De repente, ele levantou a cabeça. Seu rosto estava próximo da minha coxa, e a proximidade era sufocante para ele. Eu posso fazer o carinho em outro lugar, Renata? Eu sinto que preciso ser mais útil. A sinceridade e a coragem da pergunta me fizeram sorrir largamente. A inocência estava definitivamente perdida. Finalmente, Léo. Onde você acha que eu preciso de mais atenção, depois de tanto tempo sozinha? Perguntei, desafiadora. Ele respirou fundo, e seus olhos fixaram-se na curva do meu pescoço, onde a fina seda do chemise estava apenas tocando minha pele. Meu perfume estava ali, esperando. Eu acho que a senhora precisa de alguém que a abrace. Que a faça sentir-se protegida. É isso que um homem faz. Protege. E acalma. Ele se levantou da cama e ficou de joelhos na minha frente. Meu coração deu um salto. Ele estava na minha altura, com os braços estendidos, esperando por um sinal. A luz suave da tarde o banhava, e ele parecia um jovem deus bronzeado, ajoelhado. Eu estendi minhas mãos e toquei seu rosto de novo, com as palmas agora sem luvas. Você é um rapaz muito gentil, Léo. Não precisa se ajoelhar para mim. A não ser que seja para me servir, eu murmurei a última parte. Eu o puxei para um abraço. A força dele era esmagadora, e eu senti o calor do seu corpo jovem e tenso contra o meu. Ele me envolveu com seus braços fortes, e eu pude sentir o cheiro do suor e da água de colônia de lavanda mais perto. Meu chemise de seda esmagou-se entre nós, e a barreira do tecido parecia ridícula. Eu prometi que te faria companhia e que te daria atenção, Renata, ele sussurrou no meu cabelo. E você está cumprindo, meu querido. Mas o tempo está passando. E a sua mãe? Eu me afastei dele um pouco e segurei seu rosto nas minhas mãos. Ele estava ofegante. Vamos terminar essa recompensa de forma memorável, Léo. De forma que você nunca mais vai esquecer o primeiro carinho que deu a uma mulher mais velha, elegante e carente. Eu o conduzi, sem palavras, mas com um olhar que falava por mil, em direção à cama. Ele me seguiu. Aquele era o momento em que o jogo se tornava realidade.